Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que é um pouquinho diferente do que eu costumo trazer aqui pro canal, mas é um assunto que me interessa muito pra estudar, pra pesquisar. Vim trazer um pouquinho disso aqui também no canal, então não se assuste se você não gosta muito desse conteúdo, ele vai ser um pouquinho diferente dos outros, então você pode pular esse vídeo, vai maratonar os outros vídeos do canal. Mas se você gosta de casos, se você gosta de pesquisar sobre serial killers, coisas meio macabras aí do nosso mundo mesmo, eu vim falar um pouquinho sobre um dos casos citados no livro Lady Killers, da Tori Telfer, publicado pela Dark Side. Antes da gente começar, se inscreve no canal, gente, deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que esse canal existe. Eu preciso muito da ajuda de vocês para esse canal sempre chegar a mais pessoas. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, lembra de usar o meu link, o link aqui do canal, que eu deixo em toda a descrição de todo o vídeo. E assim você patrocina meu conteúdo sem gastar nada mais por isso, tá bom? Então vamos começar, porque eu acho que esse vídeo vai ficar bem comprido, vai ficar um vídeo bem longo. Eu vou falar com detalhes, então se você é sensível a assuntos como assassinato, tortura, entre outros aspectos aí mais macabros relacionados ao mundo da criminologia, eu não te aconselho a assistir esse vídeo, tá bom? Vamos começar. Bom, gente, o fato é, os homens derramam a maior parte do sangue nos livros de história. Isso não é segredo para ninguém. Acontece que nos últimos 100 anos, 10% disso é culpa das mulheres. Existem muitas mulheres serial killers e muitas vezes a história dessas mulheres é contada de uma forma um pouco deturpada, sendo que a história desses homens que se tornam conhecidos aí, os famosos serial killers, eles são sempre descritos como mentes mirabolantes, mentes muito inteligentes, muitas vezes até, assim, incompreendidas e tomam uma proporção muito grandiosa, quase como um ícone aí, uma coisa a ser estudada, uma coisa a ser lembrada, e as mulheres acabam ficando. Essas mulheres que matam, essas mulheres que se tornam serial killers, elas são aí, ao longo das histórias, descritas como crimes reativos. Convenientemente, as mulheres ao longo dos anos, elas são descritas em vários momentos como malévolas. A essência da mulher, em muitos momentos da história, ou da mitologia, ou do imaginário popular, elas são descritas como malévolas. Só que quando isso se torna concreto, se torna real e esposas, mães, filhas se tornam assassinas, o imaginário da população tem um bloqueio e aí começam a buscar justificativas para que uma pessoa do gênero feminino tenha uma desculpa para os atos que ela comete. Os crimes cometidos por mulheres, muitas vezes, eles são taxados como reativos e não como a essência de uma pessoa que queria somente fazer o mal a outras pessoas. O início do livro é basicamente um estudo sobre o imaginário popular mesmo, a crença popular de por que isso acontece, por que a mente das pessoas, por que a nossa sociedade insiste em explicar essas atrocidades cometidas por mentes femininas de uma forma a relacionarem isso a crimes passionais, a luxúria, muitas vezes sexualizando a imagem dessas mulheres, colocando isso como vulgar, como sexy, e isso não tem nada a ver com a história em si. Muitas vezes a história é deturpada em 1 milhão de aspectos só para não falar a verdade pela verdade. Porque no fundo, e na maioria desses casos, e principalmente nesses citados no livro, essas mulheres horrivelmente eram essencialmente humanas. O caso que eu vou contar aqui pra vocês hoje é da Elizabeth Bathory. Eu provavelmente tô pronunciando o nome dela errado, mas é um nome húngaro, esse sobrenome aí é húngaro, então vocês me desculpem muito. Eu vou cometer essa gafe aí ao longo dos vídeos em vários momentos, mas vou pronunciar assim, Bathory, que é conhecida atualmente como a Condessa Sangrenta. Ela é uma das primeiras assassinas em série reconhecidas aí pela história. Ela foi marcada, sexualizada, vampirizada desde os registros de seu julgamento em 1720. Elizabeth nasceu em 7 de agosto de 1560
em um dos mais poderosos clãs da Europa Central. A família dela era riquíssima, uma das famílias mais poderosas da Hungria. Ela falava húngaro, eslovaco, grego, latim e alemão. A família dela, na época era muito comum entre as grandes famílias nobres a propensão à endogamia. Para quem não sabe, a endogamia é a união entre indivíduos geneticamente semelhantes. Então, a união entre primos, entre irmãos, entre parentes da mesma família. E não era diferente na família da Elizabeth. A família dela também tinha essa propensão, inclusive seus pais eram primos. E isso muitas vezes resultava em mais de um nobre que nascia com constituição fraca ou até inclinação à loucura. Muitas histórias, gente, surgiram na tentativa de explicar os seus posteriores crimes. Então, ao longo da história, pelas diversas atrocidades que ela cometeu em vida, alguns boatos foram surgindo da sua infância, de quando ela era criança, para poder explicar de alguma forma por que ela se tornou a pessoa que ela se tornou anos depois. Entre esses boatos que surgiram, e eu digo mais uma vez que são boatos, pode ou não ser verdade, muitas coisas foram aí tomando proporções absurdas das histórias em relação a essa mulher, que enquanto ela testemunhava um homem sendo costurado ao estômago de um cavalo, ela ria e achava graça e estava muito contente com toda a situação. Então são coisas que são absurdas e boatos que surgiram de forma mesmo a, de algum modo, explicar o que ela cometeu futuramente, né, ao longo da vida dela. Na lei húngara da época, os camponeses, os servos, eram propriedade dos nobres. Era comum acontecer ocasionais execuções e provavelmente ela deve ter presenciado uma ou duas execuções aí ao longo da vida, até mais. Mas, como eu disse, de acordo com a lei, esses servos, os criados, os camponeses não tinham muito direito e provavelmente isso acontecia com frequência, então não eram atos isolados. Aos 10 anos, Elizabeth ficou noiva de Ferenc Nadasdy, que também é um nome que provavelmente estou pronunciando errado, que tinha 15 anos na época, e ele também pertencia a uma família que era muito poderosa naquela região. E durante o noivado, como era muito comum de acontecer, ela foi morar na casa do noivo. Então ela passou a morar no palácio aí da família Nadasdy até o casamento. Nesse período aconteceram alguns rumores também, tá? Circularam alguns rumores de que ela teria se envolvido com um camponês e engravidado desse camponês e forçada a se separar do filho. E como já era conhecido que o seu noivo também era uma pessoa com uma mente um pouquinho deturpada e ficou conhecido posteriormente como uma mente sádica, manipuladora também, ele pegou esse camponês, castrou e jogou aos cachorros selvagens. Nadasdy futuramente seria conhecido aí pela sua violência louca e criativa. Eles se casaram no dia 8 de maio de 1574, diante de 4.500 convidados numa festa que durou cerca de 3 dias. O noivo presenteou a noiva com um castelo mais solitário da Hungria, que futuramente seria o palco para as várias atrocidades que ela cometeu. Eles eram um casal extremamente rico, poderoso e que tinha muitas posses no terreno, não só no terreno da Hungria, como espalhadas pela Europa na época. E demorou cerca de 10 anos para que eles tivessem o primeiro filho. Naquela época seria muito justificável nada de querer o divórcio, querer se separar da esposa por justificativa da infertilidade, sendo que as mulheres elas eram vistas somente com propósitos de gerar herdeiros, e como isso demorou muito a acontecer, ele poderia optar por separar da esposa. Acontece que não aconteceu essa demora por conta da infertilidade dela, e sim porque 3 anos depois do casamento dos dois, eles se separaram e ficaram muitos anos vivendo separados, né? Ele foi pra guerra, e enquanto ele guerreava e lutava, ela ficava indo de castelo em castelo, administrando as propriedades do casal. Na guerra, o Nadasdy, né, o Ferenc Nadasdy, recebeu o título de Cavaleiro Negro da Hungria e se certificava de sempre aprender os métodos de tortura dos seus inimigos turcos, para depois replicar com os próximos
prisioneiros. Juntos, eles tinham um interesse em comum de torturar jovens criadas dos castelos, os diversos castelos que eles tinham, e foi ele que ensinou para noiva, né, alguns dos métodos de tortura que ela acabou colocando em prática em vários momentos. Um deles ele ensinou ela a enrolar um papel e colocar entre os dedos dos pés das criadas e colocar óleo nesses papéis e depois incinerar cada um deles. Essa brincadeira era chamada de chutar estrelas. Só que ele não era o único que incentivava essas tendências homicidas da Elizabeth. Em 1601, a Ana d'Arvolia chegou no castelo deles para fazer companhia a Elizabeth e ela tinha uma reputação de bruxa. Depois que essa visitante chegou no castelo deles, os relatos contam que Elizabeth se tornou ainda mais cruel. Dizem que Nádasdy ensinou a esposa a torturar e d'Arvolia ensinou-a a matar. De vez em quando era relatado que criadas morriam nos arredores aí do castelo, nas dependências do castelo, mas isso não despertava a preocupação da população, porque os criados e servos em geral eram, aos olhos da lei, descartáveis e a lei era direcionada a proteger os nobres que abusavam dos criados. Elizabeth não só era protegida pela lei, como ela estava acima da lei. A família dela e do marido, os dois como um casal, eram tão ricos e poderosos que até o rei devia para eles. Ou seja, no final das contas, gente, ela era intocável. Mas só porque ela era intocável e acima da lei não quer dizer que os atos dela não despertavam algumas suspeitas. Os pastores locais começavam a estranhar o fato do número de serviços fúnebres que eram solicitados por ela ao longo aí dos meses. Era um número muito alto de corpos que ela precisava enterrar. Então, os pastores começaram a ficar com a pulga atrás da orelha, começavam a levantar suspeitas sobre esse número. E em algum dado momento eles se recusaram a fazer o serviço fúnebre pelas dimensões do caixão que era solicitado e dizem que ali cabia cerca de 3 corpos. As criadas que morriam aí dos mais diversos motivos, muitas vezes cólera, muitas vezes causas desconhecidas, causas misteriosas. Cada caso era justificado de uma forma diferente, muitas vezes até acidentes de trabalho. Quando os pastores pediram para exumar os corpos para ter certeza de que a Elizabeth não tinha nada a ver com as mortes que estavam acontecendo no castelo, o marido interveio e protegeu a esposa para que não pudessem exumar os corpos que estavam sendo enterrados. Só que ele não ia proteger ela para sempre. Afinal, em 1604, morre o Cavaleiro Negro da Hungria, morre o marido de Elizabeth Bathory. E com isso a condessa ficou cada vez mais violenta. Nessa época ela tinha 44 anos e começou a circular boatos de que essa mudança no comportamento dela estava acontecendo por algum tipo de psicose decorrente da endogamia, que estava aí despertando nela esse novo lado mais macabro. E aquilo que tinha começado como um hobby lá com o marido Nádasdy e com a amiga d'Arvolia começou a se tornar uma obsessão. Ela se tornou fanática em torturar e matar jovens criadas. Ela coletava essas jovens nos arredores das várias propriedades que ela tinha. Geralmente elas tinham as mesmas características, elas precisavam ser jovens, corpos fortes, e depois que ela terminava com elas, ela jogava os restos mortais para os lobos, por cima do muro do castelo. Ao longo desse período, ela reuniu o que foi chamado de o Esquadrão de Tortura. A enfermeira de seus filhos, Ilona Já, a amiga dessa enfermeira, que era chamada de Dorca, era uma senhora chamada de Dorca, uma lavadeira chamada Caitlin e um jovem conhecido como Fisco. O modus operandi de Elizabeth Bathory começava sempre da mesma forma, quase sempre da mesma forma. Geralmente, começava com algum erro de alguma criada, um ponto perdido na costura, uma água jogada no lugar errado, esse tipo de coisa que despertava a ira de Elizabeth. Ela começava batendo, chutando e
socando essas mulheres, e depois elaborava algum castigo imaginativo, criativo para a sede de sangue que ela tinha. Por exemplo, se fosse um erro na costura que a criada tinha cometido, ela torturava essa mulher com agulhas de costura. Se fosse um roubo de uma moeda, essa criada era marcada na pele com essa moeda. E ela quase nunca se satisfazia somente com essas torturas. Um pastor disse sobre ela: "Que crueldade ultrajante! Nenhum açougueiro sob o céu era, na minha opinião, mais cruel que ela." Cada um do esquadrão que ela montou tinha suas preferências quanto às formas de tortura, só que a Elizabeth gostava de todas as formas de tortura. Depois de certo ponto, gente, a catalogação dos crimes de Elizabeth Bathory se tornou absurda, principalmente em razão da riqueza de detalhes. Eram sempre boatos que envolviam uma mistura potente, assim, de sexo, narcisismo e sangue. Era uma coisa absurda, e os crimes que ela cometia, ou os boatos sobre os crimes que ela cometia, tornou proporções gigantescas e muitas vezes, assim, fora da realidade. Surgiu boatos como ela se banhava no sangue das jovens que ela matava e justificava isso por achar que o sangue dessas mulheres iria rejuvenescer ela, assim ligando esses assassinatos a uma natureza de vaidade, o que provavelmente é mentira. E o primeiro boato desse tipo saiu cerca de 100 anos depois da sua morte. Só que apesar de muitos boatos envolvendo ela e provavelmente muitos boatos mentirosos, o que não dá para discordar é que houve muito derramamento de sangue. Ela apreciava observar a completa destruição de um corpo. Às vezes, gente, o número de criadas mortas era tão alto que incapacitava o enterro adequado de todas essas pessoas. E com o tempo ela começou a se tornar imprudente, ela começou a se tornar desorganizada e acabou matando as pessoas erradas. O que acontece até hoje, que a gente pode ver com a maioria dos serial killers. Com o tempo eles acabam se tornando, assim, desorganizados e imprudentes, que é o que torna mais fácil a captura e a identificação dessas pessoas. Em 1609, Ana d'Arvolha morre, uma pessoa desse esquadrão de tortura da Elizabeth, e ela começa a ficar sem dinheiro. Como ela já estava precisando de dinheiro e os boatos da época diziam que ela estava à procura de sangue nobre, ela teve a ideia de abrir uma escola para a formação de meninas que ela chamou de Gymnasium. Eu acho que eu pronunciei errado novamente, mas vocês me perdoem. A taxa de inscrição seria o que ia ajudar ela com o lucro e a restabelecer sua fortuna. E o público, que no caso eram as meninas da aristocracia, forneceriam para ela o lado que é o que ela estava mais sedenta, da sede de sangue nobre. Sem pensar no plano de matar dezenas de garotas nobres, os pais poderosos, ela acabou conduzindo um grupo de garotas diretamente para a morte. Quando questionada, ela alegou que uma das meninas tinha sentido tanto ciúme das colegas que assassinou todas e depois cometeu suicídio. Só que a essa altura já não acreditavam nela, e com tanto sangue nobre derramado, o rei Matias agiu finalmente contra ela. Em fevereiro de 1610, ele solicitou que o seu palatino investigasse Elizabeth, e acontece que esse palatino era Turzó, o melhor amigo do seu marido, que no leito de morte tinha pedido para cuidar da sua esposa. Centenas de pessoas confirmaram os boatos que circulavam sobre Elizabeth, e ele chegou num número de cerca de 175 a 200 pessoas que teriam sido mortas pela Condessa Sangrenta. Turzó estava convencido, mas com medo de incriminar a esposa do marido, ele entrou em contato com os filhos e genros de Elizabeth para se aconselhar e ver o que poderia ser feito sobre o caso dela. E eles chegaram num consenso de que ela poderia ser trancafiada, mas que não poderia ser levada a julgamento. E nas palavras do genro dela, o julgamento, o castigo público, envergonharia a todos da família. Em dezembro já estava tudo pronto, então eles já tinham tudo o necessário para incriminar Elizabeth, só que eles precisavam e sentiam a necessidade de encontrar ela para ver com os próprios olhos as coisas que ela era acusada de fazer
Então eles resolveram visitá-la e nessa visita ela foi muito amável, apesar de acordo com relatos, ela ser descrita como muito nervosa. Serviu para eles um bolo cinzento que continha uma hóstia em cima e esse bolo fez ambos passarem mal e saíram de lá crentes que ela tinha tentado envenená-los. Como Thurzó estava disposto a presenciar o que ela estava fazendo, os atos violentos, para então tirar da cabeça essa possível enganação, esse possível boato mentiroso, para ter certeza de que ele estava incriminando a pessoa certa, ele ficou nos arredores do castelo a fim de presenciar esses atos. Ele, junto com a grande guarda armada, estavam nos arredores do castelo e acompanhava a movimentação quando esbarraram com um corpo mutilado. E perto desse corpo, de uma jovem que estava mutilado perto da porta de entrada, eles encontraram duas outras jovens que estavam ainda agonizando. Os sons que eram emitidos pelas pessoas que estavam sendo torturadas os levaram para uma das câmaras de tortura. E então houve o flagrante. Não ficou claro se Thurzó viu a própria condessa participando dos atos ou somente os torturadores que eram aí do esquadrão dela, só os seus seguidores, digamos assim. Mas foi o suficiente para comprovar a culpa dela. Ela foi arrastada e aprisionada nas masmorras do próprio castelo e durante todo o trajeto ela gritava que era inocente e que a crueldade e a violência era culpa dos seus criados. 306 pessoas testemunharam contra ela, incluindo as pessoas que participavam das atrocidades, que eram seus cúmplices, pessoas pertencentes ao esquadrão que ela tinha montado. Ninguém sabe com certeza a precisão de quantas garotas ela matou. Dependendo de quem fosse perguntado, os números variavam entre 50 a 650 pessoas. Ilona Jó e Dorca foram sentenciadas à morte, só que antes da execução elas perderiam os dedos. Eu não vou descrever aqui como foi, mas no livro é bem explícito, né, a forma como elas foram condenadas. Elas tiveram os dedos arrancados antes da execução pelas atitudes que elas cometeram junto com Elizabeth Bathory. Fiscal, por ser mais novo, foi decapitado como um ato de benevolência. Ele não sofreu nenhuma tortura acréscimo a essa sentença, então isso foi dito como um ato de benevolência. Caitlin, que era a lavadeira e era a cúmplice mais relutante do grupo, ela foi jogada numa cela de prisão. Elizabeth, como foi prometido por seus familiares e Thurzó, não foi a julgamento, mas mesmo assim foi condenada à prisão perpétua na masmorra do seu próprio castelo. Ela nunca se arrependeu e sempre dizia que seus parentes poderosos iriam vir salvá-la. Nos anos que se seguiram, gente, muitos estudiosos e biógrafos defendem a ideia de que ela não devia ter sido condenada, que ela era inocente, e argumentam que Thurzó e o rei só fizeram todo esse teatro da encenação, da condenação da condessa, por causa de questões políticas e para conseguir colocar as mãos aí em todas as terras e os bens que ela possuía. Só que não faz muito sentido, afinal, quando ela foi condenada à prisão perpétua nas masmorras do próprio castelo, ela já não era dona das terras mais, ela já não era a pessoa que tinha posse dos bens. Afinal, quando o marido dela morreu, todos esses bens e as posses foram para o filho dela de 6 anos, que aos 14 já havia assumido tudo isso. Então, a essa altura do campeonato, ela já não tinha posse de nada, então não poderia ter sido por essa justificativa. No final das contas, não se pode ter certeza se Elizabeth era mesmo esse ogro com sede de sangue, que se banhava em sangue, porque grande parte dos testemunhos são baseados em boatos e muitas das confissões foram obtidas sob tortura, o que a gente sabe que confissões sob tortura são sempre suspeitas. Contudo, ela foi presa no próprio castelo. O parlamento decretou que o nome dela não poderia mais ser dito na sociedade. Apesar do esforço para ela ter sido esquecida na época de seu julgamento,
a história vazou e ela se tornou muito popular. A Condessa Sangrenta, ela é popular tanto no mundo do horror, ela aparece em músicas, poemas, romances, filmes. A imagem da Condessa Sangrenta foi sexualizada e hoje em dia ela é retratada sempre em roupas sexys e com manchas de sangue, gotas de sangue no decote. É uma das imagens mais famosas que retratam ela. Mesmo a imagem dela tendo sido tão sexualizada e colocada aí num mundo um pouco sádico, dos 306 testemunhos obtidos na época do julgamento, só um, no máximo 2, citavam algum relacionamento que envolvia sexo. Ou seja, o julgamento não foi baseado em um distúrbio sexual, em um desvio sexual. Ela estava sendo julgada por tortura e por morte. E muitas vezes isso hoje em dia é esquecido. E todas as atrocidades que ela cometeu é ligado erroneamente a um caráter de desvio de sexualidade, de uma perturbação da essência feminina, entre aspas. Por isso, nos séculos seguintes, surgiram contos embebidos em sexualidade, ligados sempre ao seu nome, colocando ela como uma vampira sexy. Elizabeth Bathory morreu no dia 22 de agosto de 1614 e a última coisa que ela fez foi cantar. Ela foi enterrada em solo sagrado, mas depois de reclamações dos camponeses, ela foi transferida para a cripta Bathory, da família dela. E em 1995, essa cripta foi aberta e não encontraram nenhum resto mortal da Condessa Sangrenta. Bom, gente, é isso. O caso que eu tinha pra falar pra vocês hoje é isso. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários quais são as teorias que vocês têm sobre o caso, o que vocês acham, o que vocês acharam desse caso, se vocês já conheciam. Se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui no canal, deixa aqui pra mim também que eu posso trazer outros casos vindos do livro Lady Killers. Então eu deixo aqui claro que todas as informações que eu passei nesse vídeo foram retiradas desse livro, tá bom? Não houve outras pesquisas, toda a minha pesquisa foi baseada nos relatos que a gente tem aqui. Então, se você tem alguma informação complementar, por favor, deixa aqui nos comentários pra gente continuar conversando sobre o assunto. Eu achei um assunto bem macabro, é uma história bem conturbada, cheia de possibilidades, afinal de contas a gente tem muitos boatos, muitas coisas que podem ser mentiras e muitas coisas que, apesar de absurdas, podem ser verdade. Então, eu acho esse tipo de assunto bem interessante pra gente conversar. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo.